Olha. Olá, João, boa noite. Boa noite, amado. Tudo bem? Beijo no coração de todos, irmãos. Amém. Beleza, entrei agora também. Eu estava vendo para arrumar o microfone. Buenas. Boa noite. Olá, boa noite, Mindo. Boa noite. Vou acabar o meu rango aqui. Tá certo, seu João, fica à vontade aí. Pode comer essa costela aí. Santa Maria presente. Não, é lanche mesmo, Alex. Tá certo, lanchinho de picanha. Opa! Tem problema não, fica tranquilo aí. Tirar as toalhas daqui. Aí. Não seria essa semana que tu ia viajar, Alex? Não. É dia 7 de agosto. Ah, tá. É a primeira semana ali de agosto. Eu estou revendo tudo isso aí, porque aconteceram algumas situações aqui que eu não sei se eu vou conseguir. Ainda estamos analisando aí se vai dar para viajar mesmo. Vamos orar para que seja resolvido. Se Deus quiser. Boa noite, Enite. Uhum. Boa noite, senhor Alex. Tudo bem, querido? Graças a Deus, tudo em paz, tudo ótimo. Bom ver você, Amém. viu? Firme Amém, e forte querido. aí. Firme e forte. Amém. Uhum. Aqui, quem mais aqui? Bom, tá, o seu Mindo eu já cumprimentei, então a gente tá chegando mais pessoas, a gente vai esperando aqui. E vamos vendo. Boa noite, Alex. Olá, boa noite. Quem está aí? Está escrito. Olá, Luiz. Beleza. É Luiz Inácio, é porque a gente não editou hoje. Tem problema, não. Bem-vindos, viu? Bem-vindos. Não está o nome não aí, Alex? Não, está escrito você. Ah, desculpa, então é Luiz Inácio, você sabe que não. Tá certo. É porque já está escrito essa palavra, ele só não editou agora, entrou de vez. Sim, sim. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Aqui em Florianópolis caiu bem a temperatura ontem e hoje está frio também. Viu? Tá, estamos aí passando por uma friaca, né? Vem Porto do Alegre sul. também está super frio. Vem daí do sul. Aqui está muito frio. Uhum. Boa noite, Luísa. Que Deus te abençoe. Oi, Alex. Boa noite. Que Deus te abençoe. Boa noite a todos. Muito bem. Boa noite. Muito Boa noite, bem. senhor. Boa noite. Boa noite. Olá, Alexandre. Boa noite. Boa noite, Alex. Como vai? Tudo bem? Graças a Boa Deus, noite, tudo João. caminhando, tudo em paz. Amém, amém. Boa noite, Nietzsche. Boa Boa noite, noite. Sérgio, esposa. Boa noite a todos, né? Boa noite. Isso mesmo. Oi, Nietzsche, a Bianca foi quando? Dia 15. Dia 15. 15. Tá, dia 15. Muito Ela bem. já está trabalhando lá, sabe, senhora? Já está trabalhando. Olha que bênção. Muito bem. Trabalhando na área que ela foi, né? Aham. Pois é. Espero que ela aprenda bem e volte para cá para fazer uns sim. tratamentos aqui. Ela Eu vai posso ser cobaia. Eu posso ser Isso. cobaia dela, viu? Não, então, é isso que eu ia falar. Isso mesmo. Com todo respeito, tá? Você Sim. só tem bastante cabelo, mas é só completar. Exatamente. Isso mesmo. Seria um sonho. Seria um sonho, né? Pois é. Mas é bem interessante, né? Eles mandaram mostrar como é que se faz, sabe? É bem interessante, muito interessante. Se eu tiver, eu vou mandar para o senhor ver como é que é. Tá. É tipo uma minhoquinha de goiaba, assim, sabe? Aham. Implantada, aí fica a raiz, né? Olha só. Uma coisa bem interessante.
A tecnologia. fabulosa, né? Isso que eu ia falar, a tecnologia é fantástica. A gente é feio porque quer, né? Ué, tem cimento para. Tem todo tipo de cimento para a gente rebocar, né? Ah, sim. É verdade. Olha, eu só estou brincando, seu Alex. Eu tô sei, brincando. eu sei. Eu sei o respeito do senhor, é para brincar, para rir um Claro, pouquinho. mas é Para isso não mesmo. chorar, para não chorar. É isso mesmo. Na verdade, olha, as mulheres hoje, elas são lindas demais, porque tem muito recurso. A mocidade de Exatamente. hoje é diferente da minha mocidade. Todo mundo É, dizia que eu era bonita, que eu era bonita, que eu era bonita, mas eu olho a foto antiga e não acho nada de bonita ali, não sei aqueles filmes bonitos. Sabe? É verdade. Hoje, com toda a sinceridade do mundo, hoje eu me acho melhor do que antigamente, quando era mocinha. sim. Que gozado, né? Eu também, quando Não eu de vejo. corpo, né, Salete? Estou de É, cara, sabe? sim, eu Muito também. recurso. Muito Quando recurso. quando eu vejo aquelas fotografias dos anos 70, aqueles homens com aquelas calças boca de sino, aquelas costeletas gigantes, cabelão Isso. tudo, eu falo, nossa, como esses homens estão bonitos hoje. E eu usei pois é. Olha só eu o usei seu, costeleta, Alex. Newton. Cabelo Olha só o seu comprido. Newton. O que o senhor diz do seu Newton? O Eu que o senhor lembro. diz do seu Newton? O seu Americano Newton, bonito, né? eu vi uma foto dele dos anos 70. Ele tá Pois. magrinho, cabeludão, ele tá bonito. Ele tá bonito. Mas tem uns Tá. cara que a gente olha e vê aqueles cabelão, aquelas costeletas gigantescas, magrelo que nem um varapau. Aí você vê hoje, você fala, não é a Isso. mesma pessoa, porque tá mais bonito hoje. Justamente. Né? É verdade. Quer ver? É verdade. Dá uma olhadinha aqui numa foto de casamento minha aqui, ó. Então é essa mesmo aí, essa eu conheço. É isso Deixa aí, eu ó. Põe ver, mais perto, senhor. bota mais perto um pouquinho aí. Não estou Ele, vendo o seu Newton. ele tem orgulho de Mostra mostrar aí. porque ele era galã, entendeu? Então ele gosta de mostrar essa foto aí. Mostra. Naquele Dá pra tempo ver, lá, Newton. é calça de boca de sino, tudo. Isso mesmo, é isso aí. Olha Olha. que... Mostra, seu Newton. Tem que dá pra mostrar ver pertinho, direito. não dá para ver direito. Não dá de ver mais, né? Não dá. Mas Uma também outra aqui. tem uma gata aí do lado, hein? Tem uma gata aí também. Pois foi. Essa que me fez a cabeça. Pois é, isso aí mesmo. Essa aí Oi. foi crime, né? Sabe? Ainda bem que eu não naquela tô época fácil. eu não tinha barba nem costeleta, viu? Eu só observava os adultos. Viu, Alex? Oi. Eu era tão magro, Alex, tão magro que o pessoal não sabia se estava caminhando de frente ou de lado. Pois é, isso mesmo. E os homens usavam aquele sapatão com salto desse tamanho, assim, ó. Luiz Usei. Saltão, Usei. assim. Oi, querido, sou Alex. 2 centímetros, cara, mas é uma largura. Oi, seu Alex. Oi, querida. Oi, Sandra. A Enite era bonita assim, ela foi rainha de um clube. Não. Ela matou a pau. A Enite não adianta, a Enite era lindíssima. Ela era muito bonita. Ela chegava e buf, de beleza. Ô, seu Alex, Ela a palavra não dá, seu Alex. Oi? Ô, Alex, não dá certo. Tá cortando. Não dá a palavra para ela, não dê a palavra para ela. A Sandra. A Sandra, ela fala a verdade. Que é verdade. Hoje não, por exemplo, eu me acho horrível hoje. Eu era uma jovem. Sandra, não tem mulher feia. Isso, Sandra. Eu era uma jovem estilosa. Eu não era bonita, eu era estilosa. Aí sim. Todo lugar que eu ia, todo mundo parava, olhava. A Inite sabe. Modesta. Você me arruma modesta, ela. Né? Agora, beleza não. Agora, depois de velha, tá louco, tá doido. Como eu tô feliz. Pois eu ainda brilho. E o meu brilho tá bem nessa área aqui, ó. Eu ainda brilho hoje em dia. Mas é evidente. Toda idade tem sua beleza. Rasura tá exatamente. Pronto. Boa noite, Reinaldo. Estamos falando dos anos 70 aqui. Eu acho que você não estava ainda aqui na Terra, não.
Não. Lembrando os 18. Reinaldo, Estava só na mente de Deus. Isso, Acho que todos vocês são mais Fala, jovens seu que Mindo, nós. seu E aí, seu Sérgio. Mindo, tudo Bom. bom? Oi. Acho Viu? que todos vocês são Pessoal mais jovens todo. que Boa a noite. gente, né? Boa noite. Jura? Se você lembra de Márcio Greik, se você lembra de Morris Albert, se você lembra do Christian, né? Desses caras, então você é dessa época aí. Então tá tudo tranquilo. Roberto Carlos Alex. também. Você, Alex, acho que todo Roberto. mundo do nosso grupo é mais novo que eu e a Inite, né? Eu Pode e a ser que Inite e o sim. Nil também. Então. nós somos- Vocês nós são os somos anciãos exceção. aí. E vocês são Eu todos acho que jovens. sou eu. Os experientes. Eu acho que a mais idosa que sou eu. Não, ó. Jura? Vamos. Vamos competir. Vamos mudar de Competir. assunto, Ai, mas eu acho linda a minha idade. Eu fico felicíssima de dizer Eu concordo com a Boa Luísa. noite, Cada... irmãos. Olá, boa noite, Célia. Tudo bem? Neia, Neia. quanto tempo, Neia? Querida, quanto tempo, meu anjo? Tudo bom, minha linda? a Enite e a Néia falaram até agora no telefone. Então é isso. Ô, Nerinha, setentinha. Então era isso aí. Uma setentinha aqui. Mas eu concordo com a Luísa. Cada fase tem a sua beleza. Nito, Oi. o Alex e Exatamente. toda a companhia ali, todos dá para ser nossos filhos. É verdade. É verdade. Que Pelo será? menos, talvez na Olha. cronologia. Tinha uma senhora aqui, Alex, aqui em Santa Maria. Ah, Tu olhava ela pessoalmente, ela no trabalho era feia. Aí ela ganhou um prêmio aqui, né, por empresária. Produziram a mulher, mas eu digo, mas onde é que está essa feiura dessa mulher? Desapareceu, rapaz. pois é. Mas é o que a Enite está falando. Hoje em dia tem jeito, tem recurso para tudo, entendeu? Até eu e você ficamos bem, viu, Sérgio? Até nós dois Graças a Deus. Graças ficamos a bem. Meu chefe, Alex, o Carlos, o meu chefe, é que diz: a beleza do homem está no bolso. Se tem dinheiro, ele é lindo. Se não tem. Pois é, viu? Eu não sei, não, mas. Nós temos vários exemplos nos jogadores de futebol, Mas né? tirou da minha boca. Eu estava até receoso de falar aqui, viu, Luísa? Tirou da minha O boca. Neymar é lindo. E era um bichinho feio, né? Pois é. Estou chorando de rir. A gente pode. Mas olha, vamos lá então. É gostoso esses papos, eu gosto de bater esses papos, é muito bom. A gente relembrar, né, algumas coisas. Eu tenho umas fotos antigas aí que brincadeira, eu não me reconheço nelas, não. Mas é assim, fazer o quê, né? Não, boa noite aqui, então. A Célia entrou aqui com a gente, né, Célia? Seja bem-vinda, já tinha dado um olá. Quer ficar aqui, ó? A Ivone de Araçatuba também, o João estão por ali, que Deus abençoe. A Bia, oi Bia, boa noite, querida. Pode ligar a câmera? Ninguém Boa fica noite, vendo. Alex. Tudo bom? Graças a Deus, Boa tudo noite. caminhando bem. Tá O bom. nosso irmão Reinaldo ali, estou passando ele aí para a cor. Pé, né? Que Deus abençoe a todos aqui. Então, eu sei que talvez vai chegando mais alguns irmãos, mas a gente, por conta do tempo, né, que a gente tem, a gente já vai aí começando, né? Pedir para o nosso irmão Newton fazer uma oração, Newton. Você pode, por gentileza? Sim. Pois não. Muito bem, meu irmão. Oremos. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de amor, Deus de misericórdia, Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Tu amas, nos amavas e amas ainda, desde quando nós éramos Teus inimigos. Isso aqui é maravilhoso, saber que Tu és um Deus assim, Senhor. Além de Deus, Tu és nosso Pai. Nesse momento, queremos Te pedir, Senhor, que nos abra os nossos corações, os nossos entendimentos, para que possamos, Senhor, colocar a Tua vontade, os Teus ensinamentos nos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito esteja com Alex, para que ele possa ensinar, que o Teu Santo Espírito
trabalhe nele no sentido de dar as palavras certas que possam ser aceitas e que possam alojar nos nossos corações. Perdoe os nossos pecados, Senhor, aumente a nossa fé, Senhor. Esteja sempre conosco, nos livrando de todos os males. É a nossa oração que fazemos agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, muito bem. Peço, então, que mantenha o seu microfone, por enquanto, fechado, e depois a gente vai batendo um papo aí, tá bom? Nós estamos falando sobre a igreja, sobre a igreja como um coletivo, né? Como uma assembleia, como uma família, e o impacto da igreja na vida de uma pessoa, né? Como que a igreja exerce um papel e uma função na vida de alguém, na sua vida, na vida de um visitante, um novo convertido, enfim, nos diversos tipos, né, de pessoas que têm contato ou estão no reino, na igreja. E hoje eu queria falar um pouco, comentar um pouco, ver a opinião de vocês, a gente bater um papo, pegando um modelo de uma igreja interessante, que nós corremos o risco também de cair nos erros que essa congregação caiu, e, portanto, analisando esses erros, a gente evita, e aí vamos fazer o oposto, né? E essa igreja está no Novo Testamento. Jesus escreveu uma carta para ela, uma carta pequena, mas muito interessante. É uma das 7 igrejas do Apocalipse, e é um alerta para muitas congregações, e talvez isso pode até impressionar um pouco a gente, né? O que nós vamos ver aqui que Jesus está falando para a igreja em Sardes. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 3, nós vamos fazer uma aplicação vendo um modelo, né? um estilo de igreja, de família, e ver que isso também pode acontecer hoje em dia, e o impacto que isso pode ter na vida de algumas pessoas, né? Apocalipse capítulo 3. Mas antes de ir para esse texto, e a gente fazer a aplicação para hoje, para nós, e batermos um papo, tem alguém que tem alguma pergunta, algum comentário, algo que queira pôr do que nós conversamos semana passada, ou enfim, sobre esse tema que nós estamos abordando? Olá, Gláucia, boa noite, querida, tudo bem? Muito bem, bom ter você aqui. Então, se não há nenhuma pergunta, nenhum comentário, então vamos seguir aqui, tá ok? Eu vou pedir se o nosso irmão Reinaldo pode ler para a gente o versículo 1 e 2 de Apocalipse, capítulo 3. Sim. Ok, Reinaldo, obrigado. Imagina. Espera aí que ficou lento aqui, mas já está indo. Tem problema não. Apocalipse, 3, 1, 2. Quem está entrando agora, só para dar um alô aqui, né? Quem está chegando agora, nós estamos, boa noite, né? Mas que Deus te abençoe, mas nós estamos aqui, vamos ler Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 e 2, para fazer uma aplicação e entender esse tipo de situação que pode acontecer numa igreja, numa congregação. Vamos ver. Alex, tem alguma preferência de versão? Não, fica à vontade. Tá, o que tá bom. Na linguagem de hoje, então. Pode ser, boa. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige.
Muito bem. Então, veja bem que quando Jesus escreve pede para João escrever essa carta dentro do livro de Apocalipse, a igreja de Sardes é a quinta igreja que recebe uma carta para ela, não é? Agora, evidentemente, essa carta do Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele foi copiado. E, no mínimo, ele teve 7 cópias iniciais antes de sair da ilha de Patmos, ou logo que saiu, foram feitas as cópias, porque era uma cópia para cada igreja. Então, você imagine que a primeira igreja a receber essas cartas, provavelmente Éfeso, que era a central ali, ela teve acesso a saber, primeiro, na leitura, o que Jesus escreveu sobre as outras 6 igrejas. E assim, cada mensageiro que ia entregando essas cartas àquelas congregações, assim que elas iam recebendo, a leitura era feita, e aí os mensageiros seguiam viagem para entregar na próxima. Então, a que recebia antes, tinha acesso à informação dela e das outras, né, por vir. Então, elas não foram entregues ao mesmo tempo, como a gente clica no e-mail e dispara para todo mundo que recebe ao mesmo tempo, né? Não funcionou assim. Elas foram levadas. E o impacto que isso causou para aquelas igrejas é um impacto que eu entendo que Jesus espera que cause para nós quando lemos hoje. Porque se Jesus escreveu uma carta, por exemplo, para Sardes, esta congregação aqui da Ásia Menor, e era uma carta que ficou exposta para as outras 6 igrejas também lerem, é porque Jesus tinha na sua mente que essas cartas realmente deveriam ser abertas, né? Ter acesso. As pessoas, os cristãos deveriam ter acesso. E por conta da providência do Espírito Santo chegou até nós hoje. E aí você vê logo no versículo 1, Apocalipse capítulo 3, versículo 1, a carta à igreja em Sardes, que Jesus diz ao anjo da igreja em Sardes, escreva estas coisas, né? E estas coisas, quem diz é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, deixe-me ajudar a direcionar um pouco aqui. Os 7 Espíritos de Deus é uma expressão que se refere ao poder de onisciência de Deus e, consequentemente, do Espírito Santo. E a gente percebe isso, por exemplo, aqui no capítulo 4 de Apocalipse, no versículo 6. Em Apocalipse 4, 6, na última parte do versículo, Apocalipse 4, versículo... é Apocalipse 5, Apocalipse capítulo 5, no versículo 6, na última parte ali do versículo 6, diz assim: bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O número 7 no Apocalipse é um número emblemático, né? Quer dizer, o número de Deus, o número da perfeição, da totalidade divina, que preenche tudo, que é tudo. Então, esses 7 espíritos aqui, que são chamados no versículo, como eu disse, capítulo 5, versículo 6, de 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra, é exatamente a metáfora, né? Não é que Deus tem 7 espíritos. A ideia aqui é que Deus, em espírito, ele é 7, ele é pleno, ele é cheio, ele é total, ele vê tudo, ele sabe tudo, ele está em todos os cantos da terra. A presença espiritual de Deus, isso ocorre por meio do seu Espírito, o Espírito Santo, está
em todos os lugares. Ele é onisciente, ele está em tudo e em todos, como o apóstolo Paulo diz, não é? Em Efésios. Então, é esse o contexto aqui. Então, os 7 espíritos, eu estou de olho, eu sei tudo, não adianta que nada fica escondido de mim. Eu tenho os 7 espíritos, eu tenho a plenitude do espírito, eu estou em tudo, preencho tudo, sei tudo. É esse o conceito. E as 7 estrelas, nós já sabemos que no capítulo 1 ele diz isso, né? Ele revela que as 7 estrelas são 7 anjos das igrejas, e representa exatamente o fato de que Deus conhece com muito mais propriedade, no sentido de cuidado, de zelo, o seu povo, a sua igreja, aqueles que são e que estão com ele. Ele tem na mão, né? Ele está ali. Ele tem, então, os 7 espíritos e as 7 estrelas. Uma ideia de totalidade com relação à igreja e com relação a tudo que ocorre. E aí, no versículo ainda 1 do capítulo 3 de Apocalipse, ele diz para a igreja em Sardes: conheço as tuas obras. E ele está usando a mesma frase que ele usou com 2 congregações antes, por exemplo, a de Éfeso. Ele disse: eu conheço as tuas obras, eu sei o que vocês fazem. Isso significa que, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do conhecimento de Deus, ele conhece a sua congregação, a congregação onde você está, onde você congrega. Ele conhece Florianópolis, ele conhece Araçatuba, ele conhece muito bem. Eu estou chovendo no molhado, né? Mas a ideia que eu quero reforçar aqui é que, às vezes, nós não temos muita noção ou lembrança do que Deus está dizendo para nós aqui, que ele conhece as nossas congregações muito intimamente e muito bem. O ponto é, será que nós conhecemos? Será que nós que estamos vivendo como família de Deus numa determinada congregação, temos a ciência do que ela realmente é? Ou será que nós estamos alheios à congregação e vivemos aquele conceito de frequentar a igreja e não de ser a igreja, que são conceitos diferentes, né? E aí ele diz, então, uma coisa surpreendente. Ele diz: conheço as tuas obras, que tens nome e que vives. Então, deixa-me parar um pouco aqui. O que Jesus está querendo dizer é que a igreja em Sardes é uma igreja notória. Provavelmente, ela deveria ser uma igreja conhecida porque ela tinha um culto muito legal, ela tinha muita vivacidade, ela tinha um relatório muito bem feito. Quando chegava ali, né, no final do ano, em Sardes, ela tinha uma retrospectiva muito legal, talvez tivesse um excelente grupo de jovens, uma congregação que tinha muitos eventos, e que quem olhasse diria: puxa, essa igreja está viva, não é? Esta igreja, ela tem nome, não é? Ela está bombando, ok? Então, essas 2 expressões que Jesus usa para se referir a Sardes é a impressão que a igreja, tinha de si mesma. Então, a igreja, ela tem nome e ela vive. É a impressão que ela tem. Mas o final da frase é tenebroso. E estás morta. E estás morto. Será que é possível uma igreja de Cristo, uma congregação, ser muito animada, muito ativa, ter várias atividades, ter muita pungência, ser alegre, revigorada, e está morta? Será que isso pode se repetir hoje? Se a sua resposta é sim, como? Como que você acha que isso pode se repetir hoje? Entendeu a pergunta? Entendeu?
como que pode isso acontecer com a igreja hoje em dia? Para a gente responder? Isso, é isso aí, para a gente comentar. Será que é possível? Talvez, Se é possível... assim, a igreja, que a gente pensa que está viva, e tem todos esses eventos, e tem todas essas retrospectivas, relatórios bem feitos, e tudo legal, às vezes sai muito do propósito de Cristo, né? E aí fica muito mundo, e aí está morta porque não conhece verdadeiramente a palavra. Perfeitamente. Seria isso? Parabéns, completamente. Acertou o alvo também. Muito bem. Quem gostaria de enriquecer, dar exemplos? Eu. Ivone, depois o Márcio. Depois eu. Eu quem? Tá. O João Verdun. O João. Vai lá. Eu vejo que pode ser atitudes, obras de aparência, para se aparecer, e não de um coração reto e justo. Bem. Então, aí seria uma questão de aparência, de foco, né? De querer mostrar algo que não é. Muito bem. Obrigado, Ivone. Márcio. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, né, quando eu um católico não praticante, eu sempre ouvia aquela frase, né? A voz do povo é a voz de Deus, né? Então, se o povo está contente, estava feliz, né? Deus estava contente, né? Certo. Então, o grupo de jovens que eu frequentava também, o pessoal estava sempre feliz, os velhos estavam sempre reunidos, mas eu vejo mais ou menos esse foco, né? São tão animados, mas com foco diferente, né? Não para agradar a Deus, mas para agradar só a eles mesmos. Né? Boa observação. Uma igreja que o foco é direcionado para agradar as pessoas. Muito bem. Ok. João. Eu vejo assim, que no momento de olhar para a Escritura, aqueles que estão olhando ali, como diz ali no 3:4, que ainda resta alguns ali que estão conservando, é o mesmo para nós hoje, né? Cada problema, cada assunto que surge, se a gente se reúne, os irmãos se reúnem, olham para a palavra de Deus, vê o que realmente aquilo que está sendo levantado é coerente dentro da palavra, e se deixar a palavra de Deus nos guiar para resolver aquele problema, hoje eu vejo que dá uma confusão assim e a pessoa, ninguém sabe o que está se tratando, né? Então eu vejo a falta de estudos em casa. Parece que é só ir na igreja e ouvir o irmão lá que prega aquilo que ele ouve, parece que já é o bastante. Mas quando dá uma situação que toda a igreja tem que se reunir, aí a gente vê assim, que a carência é grande assim, de entendimento, sabe? O Alex, posso falar alguma coisa, Alex? Claro, pode, Luiz. Pode, tudo bom? Tudo, graças a Deus. Então, eu queria acrescentar o seguinte, que lá no passado, né, as pessoas tinham vários deuses para satisfazer seu próprio coração. Aí veio o cristianismo, as pessoas pararam de adorar os outros deuses e inventaram os santos. Os santos parece que substituíam os deuses daquela época, né? O ser humano sempre está assim, né? Ele sempre está querendo satisfazer o seu próprio desejo do coração. Então ele inventa coisas, né, para satisfazer o desejo do coração. Hoje no Brasil nós estamos com mais de 60% de evangélicos, né? Nós estamos acho que não sei se acho que superamos os católicos, né? Em questão de evangélicos, né? Só que é interessante ver as igrejas evangélicas. Tem igreja evangélica para ganhar dinheiro, igreja evangélica para emagrecer, né? Que eu já vi que tem igreja que se você for lá, você emagrece.
tem igreja evangélica para tudo que é tipo. Ou seja, nós estamos substituindo a igreja da mesma forma que os santos, e da mesma forma dos deuses do passado. Ou seja, o ser humano é o mesmo, ele só muda, ele só se adapta, né? E a igreja morta é essa. Essa é a igreja morta. É aquela que continua do mesmo jeito passado daquelas pessoas. Então, as pessoas não fazem a adoração correta de Deus. Elas somente seguem o mesmo princípio. Eu estou procurando uma igreja que satisfaça o meu coração, né? Se eles puderem encontrar uma igreja que seja que nem a adoração, o templo lá de Afrodite, onde eu possa fazer minhas orgias, eu vou para essa igreja. Esse que é o problema. Quando nós nos entregamos a Deus, nós entregamos a Deus com um coração contrito. Essa que é a ideia. A igreja viva é essa, é aquela que a pessoa se entrega na luz de Cristo e expõe seus pecados, e aí ele vai saber, né? Jesus vai saber, nós vamos nos arrepender e vamos ficar contritos, humilhados perante Jesus. Essa é a igreja viva, porque essa é a igreja que Deus transforma, é a igreja dos contritos, das pessoas que têm capacidade de receber, que são pecadores e que querem fazer a vontade de Deus. Era isso que eu queria acrescentar, né? Obrigado aí por sua fala. Mais algum irmão, alguma irmã gostaria de... Eu, Alex. Oi, Reinaldo. Geralmente, a gente faz aplicação daquela parábola do joio e do trigo dentro da igreja, né? Irmãos que às vezes estão ali e não tá. Mas eu creio que nós podemos fazer uma aplicação no âmbito mundial com as igrejas do Senhor Jesus e o mundo religioso. Joio no meio do trigo, parecido, parece que está dando opções para as pessoas. Sim. Satanás usa essa estratégia de as pessoas acharem que toda a igreja é igual e às vezes é muito sensível à diferença e eles não conseguem diferenciar isso, né? Que há joio e trigo, parecido, mas não é igual. E aí se convencem de que pode ir para qualquer lugar e como foi dito já aqui, acho que pelo João ali, né? Que tem aquela visão, todos os caminhos levam a Deus. Então, assim, é um grande perigo, mas é uma estratégia de Satanás. E se as igrejas do Senhor, as congregações, não tomam cuidado com isso, estão entrando na mesma situação, né? Daqui a pouco, entre as igrejas do Senhor, os irmãos também não conseguem diferenciar. E o problema que eu vejo é a figueira sem fruto lá, né? Tem a folhagem bonita. Querem apresentar uma aparência bonita, mas cadê o fruto? Né? E eu não estou me referindo exclusivamente a conversões. Pode ter uma congregação fazendo um trabalho muito bom para o Senhor e às vezes não acontece as conversões, mas os irmãos lá não estão se afastando, estão crescendo, estão tendo maturidade, estão desenvolvendo a fé. Eu não estou me referindo, mas é lógico que fazer isso vai acabar repercutindo em conversões. Mas precisa dar fruto, né? Querer apresentar uma folhagem bonita engana as pessoas, mas não engana Deus. Né? Obrigado. Mais alguém? Alex. Oi, Luísa. Eu tenho conversado com pessoas e elas flutuam pela igreja, elas não querem se aprofundar, porque se aprofundar dá trabalho, né? Quando elas vão ao culto de domingo, então ela já marcou o cartão, ela já cumpriu o propósito do trabalho que ela tem que fazer com Deus, tá bom demais. E ela não entende que ela tem que cultuar, é ela que faz o trabalho quando ela vai no culto, não é que ela vai assistir um teatro, né? Elas falam que elas vão assistir o culto, elas não vão assistir, elas têm que participar. Não é porque ela não passa coleta, que ela não passa oferta, não passa a ceia, que ela não está participando. É a entrega de coração, é o alimento espiritual que ela tem que ter, é se aprofundar mesmo, se envolver
numa empresa que ela participa, né? Que Uhum. ela é sócia também. Uhum. E as pessoas, é difícil a pessoa entender. Aí eu vou de domingo, tá bom, já fiz o meu trabalho. Uhum. E a pessoa não entende que ela tem que se envolver em tudo, né? No Uhum. dia a dia, todos os dias, falar da empresa dela, do trabalho que ela faz, né? Ela tem que Uhum. comprar o serviço e vestir a camisa. E as pessoas não querem porque dá trabalho. É isso que eu tenho visto. Obrigado pelo seu comentário. Obrigado mesmo. Mais alguém? Eu Alex. queria... Oi. Oi. A Bia, Não, é pode isso? falar. Não, depois eu falo, depois eu falo. Então, Paulo, fale Paulo, depois a Bia. Acho que é o Luiz, é o Loyola que ia falar. Foi eu que... É, o Loyola. Ah, é o Luiz? Foi. Ah, Acho que ok. foi eu. Desculpa. Opa. Então, Eu Luiz, falo depois. dela, depois Então, eu continuo. Luiz, Bia e Paulo. Oi, Luiz. Desculpa. Oi. Boa noite, irmãos. Boa Então, eu gostaria de acrescentar uma igreja que não lida com os próprios problemas, né? Nós temos visto muito disso acontecer, né? E acabam formando essa fachada, né? Porque Isso. quando trata de outras situações, sempre tem uma resposta, mas quando vamos tratar dos nossos próprios problemas, sempre encontramos dificuldades, né? E uma outra coisa que eu sempre ouvi, né? Inclusive quem falava muito disso era Laur Leite, né? Uhum. Ele falava que uma igreja que não evangeliza, ela morre, né? Uhum. Então as pessoas precisam saber de Jesus, precisam saber da palavra de Deus, né? Uhum. Então eu penso que uma igreja morta, ela está nesse sentido, né? Essas duas coisas, que não evangeliza e que não cuida dos seus próprios problemas. Com certeza são dois grandes sinais, né? Existem outros, mas são sim. Obrigado, viu? Paulo. A Bia. Paulo, depois a Bia. A Bia primeiro, né? Depois eu falo. Pode ser ela, sim. Vai, Paulo. Obrigada, Paulo. Vai, Obrigada. Bia. Então vai lá, Bia. Tá. Então, Alex, eu não sei se eu entendi ou se eu não entendi direito, mas assim, Tá. eu vou lembrar do meu começo, né? Uhum. Como foi bom, como era alegre na Igreja de Cristo, né? E uma coisa que tinha bom é assim, a liderança, ela era interessada. Então, era uma liderança que saía do além púlpito, sabe? Era uma liderança que, assim, tudo bem que eram os americanos, né? Mas tinha aquela preocupação de saber sobre cada um, o que cada um fazia, o que cada um trabalhava, o que cada um gostava, no sentido, assim, dos dons, né? Então, por exemplo, um tinha dom para cantar, né? Eu lembro muito do Alberico, né? Não sei se você lembra dele. Conheci. Então, o Alberico, ele para cantar, eu lembro que ele exigia da gente, mesmo que não soubesse, ele falava assim, não, gente, vocês estão cantando, pensa quem está passando lá na rua, pensa se a pessoa vai entrar, ou se a pessoa vai sair correndo. Então, eram coisas para animar a gente. Então, eu vejo que, assim, no começo, quando eu entrei, tudo bem que eu era pequena, eu tinha 9 anos quando eu entrei, mas tinha essa coisa de querer mais, sabe? Então, assim, você queria ir para a igreja para aprender, porque um ensinava assim, porque um cantava assim, porque um cozinhava, então esperava os almoços dos irmãos no domingo, porque falava, vai, fulano vai cozinhar, e é uma maravilha, né? E tudo isso parte muito, assim, de quem lidera. Não vou dizer só uma pessoa só. Eu sei. Mas eu vejo assim, se você tem uma liderança que te incentiva, né? Então você vai querer mais. Agora, você chega no domingo, sempre a mesma coisa, a mesma rotina, eu acho que faz você se acomodar também. Mesmo que você tente fazer alguma coisa diferente, mas o diferente que eu falo é assim, sei lá, tinha uma época na 9 que, por exemplo, sei lá, agora vem Dia dos Pais. As crianças iam lá na frente, cantavam, os adolescentes iam lá e sei lá, faziam uma peça bíblica, uma coisa assim, né? Então,
você envolvia, de alguma maneira, as pessoas da igreja de acordo com o seu dom, com o seu talento, e com a vontade de assim, a próxima vez, o que nós vamos fazer? E como o irmão também falou, de evangelizar também. Eu lembro, eu não sei, eu era de uma época que, assim, terminava o culto, almoça na igreja e vamos evangelizar. Como era do metrô, a gente ia para o metrô. Evangelizava, levava folheto, até oração a gente fazia se a pessoa pedisse, né? Sim. E terminando isso, a gente voltava para a igreja para fazer o fechamento, que o fechamento que era? Vamos orar pelas pessoas que a gente conseguiu, né? Vamos ver quem que vai ligar para essas pessoas durante a semana para ver o resultado num próximo domingo, né? Então, eu vejo que falta muito isso. Essa parte da liderança, não precisa ser um só, mas ter essa garra, essa vontade, sabe, para você contagiar os outros. Porque se chegar lá e ficar uma coisa séria, não, é que nem a Luísa falou, é para bater o ponto, bater o cartão e acabou, né? Sim. E por isso que muitas vezes também eu acho que outros programas de outras denominações, vamos pôr na televisão, chama a atenção, porque, sei lá, tem música, tem a palestra, o culto, né? E coisas que você sai de lá, que você fala, nossa, eu estou até bem, eu estava ruim, mas eu estou até bem. Ou senão você sai, você conhece um que você sabe, que você sai com vontade de matar 1000 leões quando você assiste a palestra, né? Então, assim, eu acho que essa vontade, essa garra, essa coisa é preciso, tá? Obrigado. É só isso, tá bom? Obrigado por sua fala, pelo seu testemunho. Paulo, fique à vontade, querido. Boa noite, irmãos. Está dando para me ouvir aí, Alex? Tá, sim. Tá, legal. Bom, eu entrei agora, né? Mas pelos comentários dos irmãos aí, deu para tentar entender o que vocês estão discutindo. Vou tentar resumir, mais ou menos assim, Paulo, como que eu encontrei essa doutrina na igreja, e vindo de um mundo de denominacional, né? Certo. Quando criança católico, né? E sempre fui atleta, então na época que eu jogava futebol, fui nos Atletas de Cristo, né? Uma das denominações que era batista na época. E dentro dessa igreja, dessa denominação, eu vi muitas mudanças, né? Isso tudo que os irmãos estão falando, todo esse fato de querer alavancar, trazer pessoas, né? E eu fui vendo a igreja, essa denominação, crescer de uma forma, uma empresa mesmo, sabe? Tendo todo esse chamariz, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu buscava, sempre busquei, né? Porque eu tinha meus problemas, né? Sempre lutei contra o pecado, então, assim, e tinha recursos nessa igreja, né? Nessa denominação que eu ia. Mas eu também comecei a ver muitas coisas fora do contexto que nós, como cristãos autênticos, né? Até cheguei a comentar, até devo ter comentado contigo em relação a uma igreja que não tinha esse lance de muito instrumento, era só um piano, de repente encheu de instrumento, luz, câmera, ação, muito teatro. Eu acho interessante, mas tem que ter muito cuidado, né? Hoje a gente vê isso, porque começou a sair muito fora, né, do que a palavra diz. Então, assim, eu vi que vocês estão falando em relação a o que está faltando para que as pessoas tenham mais interesse, né? Que elas fiquem mais ali na igreja. É quase por aí. Eu vou reagrupar, então, agora, para a gente voltar um pouco ao eixo, tá bom? Porque é normal a gente ir comentando e aí vai cada vez uma ideia nova, outra e tal. É normal. O Alex, Oi. Só uma coisinha do que a Bia disse. Sim. Né, eu achei interessante sobre esse negócio que a igreja está morta, né? Então, me fez lembrar lá, quando eu estava no começo, lá na igreja de Itaquera, né? Sim. Que eu tive os irmãos Newton, Alaor, né? Que ele ensinava, ele treinava nós, né?
Às vezes falta também muito treinamento Sim. para os irmãos da igreja. Às vezes, como se diz, às vezes nós evangelizamos as pessoas, eles têm apenas a salvação em Cristo, né, através da confissão e batismo, mas aí a pessoa, às vezes, ela é abandonada, ela não é treinada para certas coisas. Aí falta método e mentoria, né? É verdade. Isso que eu queria acrescentar. Jesus vai falar disso daqui a pouco, que você está falando, de fato. Ele vai falar isso para Sardes. Mas vamos reagrupar aqui só para a gente entender bem. Então, veja bem, embora eu entenda e não discordo da comparação que nós fazemos com o mundo religioso, perfeitamente, não tem problema com isso, mas nesse contexto aqui não existia ainda mundo religioso cristão, no sentido denominacional, né? Então, esta carta, ela foi escrita para uma igreja do Senhor, uma igreja de Cristo. E a gente aplica, claro, né, dadas as proporções, a esses contextos, mas o ponto aqui é nós, somos nós, é a igreja do Senhor, a igreja dele que está agindo assim. Então, Jesus está escrevendo para uma congregação da igreja dele, né? E ele está dizendo que essa igreja, ela tem nome, então ela tem um destaque, ela é famosa, ela é conhecida, que ela vive, que ela é uma igreja pujante, que ela tem atividades, que ela está ativa. Então, visivelmente, a aparência dela, quem visse dizia, uau, que igreja! E aí Jesus vem e diz, mas você está morto. Né? Está morto. Então, Jesus ele está, na visão e na concepção dele, se contrapondo, é um paradoxo aqui. O que a igreja pensa sobre si e o que as pessoas dizem sobre aquela igreja versus o que Jesus está dizendo sobre aquela igreja. E Jesus está dizendo para aquela igreja que ela está morta, embora a aparência dela seja o contrário, seja de uma igreja viva e que tem fama e que tem nome, entendeu? O ponto agora é a gente pensar como isso pode acontecer, né? Primeiro, Jesus não está dizendo que uma igreja ser conhecida ou ela ter ou ter atividades, ser uma igreja pungente, acolhedora, alegre, que tem vivacidade, é errado. Ele não está dizendo isso, ok? Não está dizendo isso. Então, todas as congregações da Igreja do Senhor, elas, em tese, se elas seguem o modelo de Jesus Cristo, ela será uma igreja amorosa, acolhedora, preocupada com as pessoas, que vai ter obras para ajudar pessoas, para evangelizar, os grupos, tudo isso é bíblico, não é um problema. O problema aqui é que esta igreja estava perdida. Em algum momento, as atividades passaram a ser mais importantes do que o motivo dessas atividades, o motivo real, o que está por trás. Entende o contexto aqui? O alicerce, os bastidores, a motivação. Então, Sardes se perdeu no orgulho, talvez na arrogância, ou até mesmo na busca. E eu vou dar um exemplo clássico aqui. Muitas vezes, por conta de algumas congregações não terem a sua identidade muito bem clara e estabelecida no Senhor, elas entendem que ser uma igreja do Senhor é ser uma igreja, entenda o que eu vou falar, entre aspas, que cresce, que atrai pessoas. E aí, por conta disso, o foco da igreja passa a ser de atividades que vão atrair hoje pessoas, que vai servir de isca para as pessoas. E eu não estou falando do mundo evangélico, não, porque o mundo evangélico já faz isso há muito tempo, é especialista. Eu estou falando das igrejas do Senhor, que confundem a ideia de crescimento
com o fato de que evangelizar significa atrair pessoas por conta de eventos, de coisas mirabolantes, ou seja lá como for. E isso é há um grande risco e um grande perigo nisso, porque é gostoso, porque realmente atrai pessoas. A igreja fica com uma certa visibilidade. Mas o efeito colateral, que é algo não muito bem cuidado, tratado, quando acontece assim, eu estou dando exemplo de evangelização, tem outros exemplos, tá? Estou dando exemplo só no caso de evangelizar. É que o fato de atrair pessoas, entre aspas, o sucesso, pode desvirtuar a motivação e se tornar a principal coisa, a essência, né, daquela igreja, ou seja, a atividade em si, ok? Então, o que isso significa? Significa que quando uma congregação planeja, por exemplo, uma escola bíblica de férias para as crianças do bairro, da região, e convida eles, porque vai ter lanche, vai ter brincadeira, vai ter teatro e tal, ela não está errada em fazer isso. É um serviço sendo prestado e levando a palavra, sem problema algum. Mas até que ponto atividades podem preencher aquilo que deveria estar por trás, a real intenção, né, de por que essas atividades até mesmo são feitas. Eu entendo que o que Jesus está querendo dizer aqui é que a igreja se perdeu nisso. E aí você pode ver que até mesmo há algumas igrejas de Cristo que elas mudaram a sua característica de uma forma tão radical, que algumas delas se perderam, né, na sua própria identidade como igrejas que focam na palavra. E aí você tem um híbrido que é muito complicado. E, infelizmente, algumas destas igrejas, congregações, eu estou falando até, são tidas pela maioria das outras co-irmãs como igrejas que se afastaram, que não são mais até consideradas uma igreja de Cristo. E o caminho que percorreu foi exatamente esse caminho de tomar como exemplo, como modelo, o que é, aí sim, o que é praticado no mundo evangélico. Vamos melhorar o nosso culto. E o que significa, por exemplo, melhorar o nosso culto? É torná-lo mais atraente. Torná-lo mais atraente como? Ora, modernizar para que as pessoas não fiquem num tédio, né? E aí, se contrapondo ao tédio, então, aí tem uma série de coisas que hoje você sabe que há nas igrejas, que a gente até tratou aqui, jogo de luz, playbacks, né? Músicas com ritmos bem acelerados, a pregação passa a ser uma pregação dramática, né? De teatro, né? O pastor ele muda a sua personalidade, ele faz gestos, ele grita e pula e tal, e aí cria-se um ambiente tão dinâmico, tão impactante do ponto de vista emocional, mas que, na verdade, isso substituiu a essência. Não que nós não tenhamos que ser dinâmicos, não que nós não possamos ter alegria expressa num culto, não. Mas o ponto é que este caminho ele tem uma linha limítrofe e quando se perde essa linha, se descamba mesmo. E aí a igreja vai ficar atrás, e é o que a gente vê acontecendo, de metodologias que vão sempre se contrapondo, vão sempre mudando, porque é sempre necessário mais, melhor, evoluir, mas em nome disso, perde completamente o seu fundamento, a sua identidade. Então, me parece que o que Jesus está dizendo para Sardes é assim, você tem um nome, você vive, mas para mim você está morto, não é? Então, a mensagem para mim é, nós precisamos saber os limites. Nós precisamos ver que a sociedade, o mundo, né,
a igreja não deve ser mundanizada, mas a igreja deve cristianizar o mundo. Então, às vezes, há uma inversão de valores. Para que a igreja possa ser aceita, ela se veste de uma roupa que parece mais com o mundo do que com a igreja de Cristo. Entende? Então, a igreja, por exemplo, ela perde seus absolutos e ela fica nos relativos. Isso está acontecendo e vai piorar e vai acontecer muito com relação à posição da igreja relacionado, por exemplo, à homossexualidade. A questão do gênero como ideologia. Então, hoje há uma pressão maciça, né, dos meios de comunicação, existe hoje aí uma militância, um doutrinamento, e o foco cada vez mais são as crianças, porque assim se quebra esses paradigmas rapidamente com relação a esses conceitos, por exemplo, de homossexualidade, não é? E é claro que a igreja, ela ama qualquer pessoa, mas ela tem um posicionamento relacionado à questão do pecado e da conduta que é baseado na palavra de Cristo. Então, entende o que Jesus está propondo e dizendo aqui? É aquela igreja que está bem para todo mundo, que está tudo legal e a gente está bombando, estamos crescendo, mas a custo do quê? Fazendo o quê? Deixando para trás o quê? É uma igreja que está se mundanizando, não é modernizando. Tá? Modernizando é isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Nós estamos hoje tendo um estudo com pessoas de vários lugares do mundo usando uma tecnologia inovadora, que muitos aqui na sua época de criança, de adolescente, nem sonhavam que poderia um dia existir. Então, a igreja está acompanhando. Agora, o ponto aqui é, nós corremos o risco hoje disso, eu creio que muitas igrejas de Cristo, sim, porque a nossa tendência, e eu vou parar de falar daqui a pouquinho, a nossa tendência é, às vezes, de extremos. Então, é assim, ó, funciona assim. Quando você tem uma pessoa que defende um ponto, e você tem outra que defende outro ponto, quando essas pessoas estão defendendo seus pontos, cada vez mais a tendência é que elas vão se radicalizando nas suas defesas, ok? Então, eu entendo, sim, que a Igreja de Cristo, por conta dela estudar muito a palavra e tal, existe alguns irmãos, algumas lideranças, que têm dificuldade de romper certos costumes, ok? Eu entendo isso. Mas são coisas de costumes, não tem a ver com sã doutrina. Mas, se contrapondo, às vezes, a algumas coisas que nós podemos melhorar e que não tem nada a ver com a ferir a sã doutrina, às vezes, estes irmãos, se eles forem das lideranças, aí a coisa fica ainda mais problemática, tem a tendência de cada vez ir mais radicalizando e não encontra um ponto de equilíbrio. Então, Jesus não está dizendo que está errado a gente ter atividades na igreja. O que ele está dizendo é cuidado com as atividades para que elas não se tornem mais importantes do que a essência pelo qual elas deveriam existir. Entende esse conceito aqui? Então, eu vejo que há um perigo eminente hoje em dia, que é o que nós consideramos o que é uma igreja de sucesso. O que é uma igreja com sucesso? É uma igreja que cresce, que evangeliza. Bem, se esse por si só é o critério, então tem muitas denominações aí, meus irmãos, que deixa a Igreja de Cristo, entre aspas, no chinelo, porque elas crescem muito. Então, o ponto da igreja não é o crescimento. Não é. O crescimento não vem de nós, a igreja. Na Bíblia, no Evangelho, o crescimento vem de quem? Quem dá o crescimento? É Deus, ok? Ele dá o crescimento. Tem alguém com som ali ligado. Então, o que resta para nós como igreja? Essa, para mim, é nitidamente a essência do que nós estamos tratando aqui sobre a identidade da Igreja de Cristo. A identidade da Igreja de Cristo e a beleza dela se reflete
pelo fato dela espelhar a natureza da personalidade de Jesus Cristo. E fazendo isso de duas formas. Primeiro, a palavra do Senhor, ela é suficiente para te transformar como indivíduo, como irmão, como pessoa. Segundo, a palavra de Deus é o bastante e é também poderosa para nos guiar como uma coletividade, como uma igreja. Então, quando nós estamos focados em obedecendo a palavra de Cristo, transferir isso para os processos, como grupo de casais, grupo de jovens, grupo de homens. Eu convivi na mesma época com um grupo de jovens da Bia, e a gente ia para Ibirapuera, fazia piquenique, visitava asilos, fazia muita coisa porque tinha um direcionamento, era muito gostoso, tinha muita atividade, mas em tudo isso havia por trás, havia como base, como fundamento, não se desviar, estar dentro da palavra. A gente tinha os limites em que essas coisas aconteciam. Então, a beleza da igreja, no Novo Testamento, que deve ser refletida hoje, é esse conceito. Mas, hoje em dia, é confundido. Para uma igreja que tem sucesso hoje, é uma igreja que está bombando, que está crescendo, evangelizando, e aí, evangelizar passa a ser algo a ser perseguido, e a igreja começa a medir se ela tem sucesso ou não pela quantidade de pessoas que ela batiza. Ela está focando o crescimento em si, muitas vezes numérico. Não é isso o crescimento. Crescimento é focar Cristo, vida transformada, amar uns aos outros, e aí, como consequência, nas nossas atividades, nós vamos oferecer aquilo que as pessoas buscam nessas atividades, buscam em preencher o tempo com todas estas coisas, mas que, na verdade, é vazio, não consegue preencher. A beleza da igreja está nisso, entendeu? Ela é voltada para Cristo e, por causa disso, atinge pessoas, mas ela não é voltada para pessoas. A igreja não é voltada para as pessoas, ela é voltada para Cristo, e por conta dessa passagem, as pessoas são realmente, verdadeiramente atraídas, né? É um desvio sutil, mas é muito perigoso. A aparência de vida tem fama, mas para Jesus é morto, porque perdeu essa essência, colocou no lugar errado. Concorda com isso? Tem algo a falar sobre isso? Quem gostaria de falar sobre esse pensamento? Oi, João. É como você falou, né, que lá no começo era a igreja pura e verdadeira, né? Então, mas o que aqueles homens lá, né, quando Jesus vão e deram as suas vidas pela palavra, porque eles foram até o fim e não tiveram medo da morte, porque sabiam quem eram e não podiam negar quem eram. E nós também não podemos negar quem somos. E por isso a verdade permanece até hoje, mais de 2000 anos, e para isso continuar, nós temos que observar isso aí. Quando Jesus diz, vão lá para ele, disse para eles, hoje nós estamos indo, e se nós se batizamos e tornamos uma nova criatura, nós temos que passar a adolescência crescendo no meio dentro de uma igreja que tenha todas essas observâncias aí das referências que Jesus diz, né? Ali no Mateus 28, 20 ali, né? As regras ali que ele estabeleceu ali, e se nós não observarmos, nós vamos entrar na modernidade de criar coisas, mas enquanto tiver um irmão dentro de uma congregação que preserva, né, dentro de uma congregação que preserva isso, que a essência, como você falou aí, ó, com certeza aquela congregação vai ser salva se as pessoas se interessarem em ouvir aquilo que está sendo dito, né? Se eu pudesse transformar isso num exemplo, eu diria, por exemplo, um grupo de casais aí, e vamos imaginar uma congregação que tem um grupo de casais muito pungente, muito bom, né? E aí, cada evento do grupo de casais é uma mega produção, né? Então, tem lá, vamos fazer aí a noite da Itália, e aí passa-se 5 horas preparando o molho de tomate para fazer a macarronada com a massa pura,
e compra aquele vinho mais tal, e aí os preparativos, né, ficam maravilhosos, e tudo, mesa com toalha de mesa quadriculada, com as cores da Itália, distribui livros e sorteia presentes, e o evento é maior, é grandioso. E aí tem 15 minutos de uma meditação, né? Ou uma palavra lá aos casais. Bom, o que acontece na próxima evento? As pessoas vão perguntar, sabe o quê? Qual país vai ser agora que a gente vai fazer? Que comida vai ter? O que eu posso levar para o jantar? Que roupa que eu tenho que vestir? Vai ser característico? Quanto que eu posso doar para comprar os enfeites lá? Vai ter distribuição de brindes? Vai ter sorteio dessa vez? Quem que será que vai servir? E quem que vai cozinhar? E tal. Você entendeu? O evento fica maior do que o propósito. E aí, cadê o propósito? Cadê o que importa para os casais cristãos? Cadê aquela mensagem gostosa que toca o coração, que mexe com os casais, que trabalha com as pessoas e que fazem com que ela, na próxima semana, falem, puxa, qual vai ser o tema? Qual vai ser o tema? Nossa, foi tão bom a mensagem que aconteceu, mudou alguns conceitos, foi tão prático para a minha vida. Você está entendendo? O sucesso não deve estar, assim como Paulo fala sobre a beleza da mulher, é lógico que ela tem que se cuidar, mas a beleza dela, o que chama a atenção dela, não é o cabelo frisado, nem a vestimenta, né? Porque isso é efêmero, isso vai passar. Faz parte, mas não é o foco. Então, a beleza da senhora igreja, da mulher igreja, do homem igreja, está fundamentada na sua essência. O resto é periférico. A gente usa. Não vamos fazer uma festinha lá qualquer. Não, mas o que é o melhor? O que realmente merece o cuidado, o apreço, né? A excelência da mensagem de Cristo, da palavra dele. É isso que deve chamar mais atenção, porque senão nós corremos o risco de cair no mundo evangélico, que é a igreja se tornou maior do que o seu dono. A igreja, no mundo religioso, é maior do que Jesus. Elas não pregam Jesus, eles pregam a igreja. Não é? Entende? Oi, Márcio, pode falar. Obrigado, Alex. É a Elaine antes. Tem uma ordem, Alex. Elaine, Márcio, Luiz Queiroz, depois Luiz Loyola. Você pode ser... Paulo. Conduz, então, por favor, já que você anotou aí. Tá, a Elaine agora. Oi, Elaine. Tá. Oi, boa noite para todos. Boa. Você está falando realmente é uma coisa muito importante. Eu acho que a igreja, somente nós que somos a igreja de Cristo, nós procuramos falar na sã doutrina, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Claro que alguma coisa que chame a atenção de um visitante é interessante, mas é como você falou, não pode ser o foco, né? Isso aí. Uma coisa que eu gosto muito da Igreja de Cristo, que nos difere, é que a gente não faz promessas de cura, promessa disso, promessa daquilo, ou libertação disso, daquilo. A gente sempre tenta mostrar e ensinar que a verdadeira busca nossa é pela salvação e adoração, né? Uhum. Só que eu vejo, Alex, assim mesmo, muita coisa querendo infiltrar na igreja. Uhum. E eu até me pergunto como a gente consegue lidar com isso, né? Porque que nem eu já ouvi assim, eu acho que se colocar instrumento num evento que não é o culto, não fere a sã doutrina. Uhum. Eu não vejo no Novo Testamento falar em uso de instrumento. Uhum. Até porque eu acho tão bom e importante a gente continuar, assim, a gente louvar, né? Conforme os irmãos fazem sem esse uso de instrumento, porque você vai buscar no seu interior mesmo a sua ligação com Deus. Você vai prestar atenção no hino, você vai, se você está passando por um problema, aquele hino que toca o seu coração, que parece não parece não, que é Deus falando com você naquele momento, né? Você entregando uma oração a Deus através de um louvor. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque eu vejo
o mundo entrando na igreja realmente. Como você falou, é uma diferença muito grande de modernizar e de colocar o mundo na igreja. Eu acho isso muito, muito, muito perigoso e muito importante a gente continuar lutando pela sã doutrina. Perfeito. Que é difícil, como você está falando, eu acho bem complicado mesmo as pessoas separarem isso, somente o pessoal da liderança, que às vezes a gente vê tanta preocupação com uma coisa, tanta preocupação com outra, né? E às vezes até coisas assim que não é muito legal para fazer e continuam fazendo, tipo dinâmica, tem dinâmicas que até são chatas, ninguém gosta de participar porque tipo, tem geralmente os homens não gostam de participar porque às vezes expõem alguma coisa, né? E eu acho que eu acho que a gente precisa ter mais direcionamento de como lidar com essas situações. Sim. Os dois lados, né? Também precisamos cuidar para que a igreja também não seja apática, para que ela não seja fria, não é? Morna, e, ao mesmo tempo, cuidado para que ela não seja tão brilhante, mas essa luz não é a luz adequada à de Cristo a ser refletida. O ponto de equilíbrio é o que nós temos que ter. Muito bem, a próxima pessoa, irmão. Aí, sou eu, Alex, tudo bom? Oi, Luiz. Luiz, é o Márcio antes. É o Márcio? Márcio depois o Luiz, então. Então, desculpa. Tudo bem, então eu vou tranquilo. até fechar meu áudio. Não, tranquilo. Imagina. Tranquilo. Fala, Márcio. Então, eu queria só acrescentar essa importância, né, da igreja, ela tomar cuidado com essa linha bem tênue, né? Uma vez eu vi uma palestra do irmão que no norte dos Estados Unidos, numa cidade bem afastada, as pessoas iam para a igreja porque não tinham um lugar para se divertir. E a igreja proporcionava isso, né? Os irmãos proporcionavam essas coisas, esse amor, essa comunhão. Então o pessoal ia para a igreja não por causa de Cristo, mas por causa dessas coisas. E aí, algumas vezes, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Por que as pessoas estão procurando, né, a igreja de Cristo ou a gente, né? É por causa da amizade, é por causa de Cristo, é por causa das mudanças que faz. E eu vejo a carência das pessoas de ter uma amizade saudável, uma amizade que respeita, uma amizade amorosa, né? Então, tomar cuidado com isso. É isso. Perfeito. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, pontuando o ponto de equilíbrio, eu lembro na minha adolescência, na igreja, nós tínhamos um time de vôlei, né? O pessoal que jogava futebol e tal, e muitas pessoas vinham também para jogar e tudo. Isso não é errado, mas o ponto é esse que o Márcio bem colocou. Nós temos que saber que tudo que nós fazemos como igreja tem um propósito, e esse propósito ele está fundamentado em Cristo, no amor dele, e mostrar ele, refletir ele. Se isso começa a perder a sua propriedade, o que vai brilhar é o evento, que é o que aconteceu com a igreja de Sardes. A coisa errada que fica brilhando, né? Muito bem. Luiz. Oi, tudo bom? Agora sim, né? Não, então, eu acho engraçado, né, até o jeito que Paulo fala para a igreja lá em Roma, né? Ele fala que eu já estou pronto até para evangelizar vocês, né? Eu falei, mas como é que ele vai poder evangelizar uma igreja? Pois é. É estranho isso, né? Porque ela já está convertida, né? Às vezes, não estou dizendo que os irmãos estejam mal convertidos, né? Mas às vezes acontece falta de conhecimento mesmo dos irmãos de conhecer. Eu vejo você falando muito de essência, por isso que eu concordo tudo que você falou, né? Mas às vezes o irmão às vezes não entendeu bem a essência, né? Esse é o ponto. Às vezes não falta às vezes a gente martelar mais a essência, isso se torna chato, né? A gente às vezes repetir, né? Mas quando a gente vê mudanismo entrando na igreja, porque eu já vi isso acontecer também, está na hora de alertar e falar, ô pessoal, a essência, vamos voltar. A Elaine, que a gente sabe muito bem disso, né? Que estava lá no Jardim das Flores, né? Eu lembro de um fato que nós estávamos conversando de um problema que estava tendo na igreja, né? Problema que é até sério, né, tal. Eu falei, aí eu lembro que eu falei, né? Poxa,
vamos voltar aqui para a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Eu lembro disso daí, aí eu fui meio criticado. Poxa, isso Luiz só vem falando da Bíblia? Quer dizer, a pessoa, ela estava meio... ela foi infeliz, né, na hora, porque ela é como se ela estava deixando a Bíblia de lado, né, por causa do problema. Mas é isso. Mas é comum isso acontecer. Então, às vezes falta isso, às vezes a gente vai ter que martelar um pouco, às vezes, olha, vamos voltar para as escrituras. Exatamente. No passado tinha umas revistinhas, né, que a Vida Cristã dava, que oferecia, né, que era Volta à Bíblia. Isso. Às vezes a gente vai ter que sempre voltar à Bíblia, Sempre. Porque todas as questões estão lá, né? Falta sempre. Isso às vezes, né? É isso aí. Obrigado. Perfeito. Vamos lá, quem mais? Era o Paulo, né? Loyola. É isso? Loyola, depois Loyola, depois o Paulo. Não faz muito tempo a gente estava discutindo esse assunto aqui em Mauá e foi bem colocada essa situação, simplificando como a igreja, ou igrejismo ou cristianismo, né? Colocando os dois extremos. Né? Que hoje o que a gente vive e vê mais acontecer é justamente o igrejismo. Por conta disso, o cristianismo fica de lado. Né? É verdade. E um termômetro que nós ganhamos aí com a graça de Deus nos últimos, ou pelo menos no último ano, né? Mas quase 2 anos já, é ser obrigado, praticamente por causa da pandemia, a estar fazendo essas atividades, as reuniões pelo Zoom, e muitos dos irmãos têm reclamado. Falou, mas eu queria estar lá junto, dar um abraço, ver os irmãos, né? E eu falo, tá bom, mas eu falo para vários, falo assim, tá bom, mas lá da sua casa você pode dar um cliquezinho no botãozinho e participar de alguma reunião, você não faz isso? Qual vai ser a diferença, então, né? De estar no prédio ou de estar numa atividade dessa? E reclamam por conta de acampamento, por falta de encontros, falta das atividades. Mas é bem as pessoas que estão vivendo o igrejismo, né? Entendo bem. Nós temos diminuído nossas telas muito, né? Infelizmente. Entendo bem o que você está colocando. É uma crítica construtiva. Você não está dizendo que nós não devemos nos reunir, nem nos abraçar, não é isso. Eu entendi bem. O que você está dizendo é que o que nós podemos fazer agora é isso. Então, nem isso. Então quer dizer que estar junto, frequentar pessoalmente é motivo para não estarmos nas salas? Será que é coerente isso? Não é coerente. É claro que a gente deve estar participando do que nós podemos participar, não é? E também quando voltar plenamente a presencial também. Então, eu entendo bem o que você está colocando. Às vezes é uma desculpa, na verdade, se torna uma desculpa. Só para concluir, até essa própria reunião nossa aqui, né? Eu não entro em todas, a gente tem outras atividades aqui durante a semana, mas às vezes que eu entro, no começo teve uma vez aí que tinha quase 100 telas abertas, né? E hoje tem, não sei quantas tem aí, mas 29 e 30 aqui. Então você vê, é 1/3, né? Parece que é da natureza humana, né? Mas assim, e obrigado por sua colocação. Quem mais? Era o Paulo? Paulo. O Paulo. Então, dentro daquilo que eu estava falando, né? Agora voltando, realmente está sendo concluído aí, o Loyola concluiu uma coisa que realmente eu ia até comentar, né? Em relação ao próprio interesse individual do próprio irmão, que é o crescimento, que é o dar fruto, né? Sim. Foi colocado aí todas as coisas que as pessoas fazem para poder atrair, né? Mas como o irmão colocou, a gente tem que ser atraído pela palavra, né? A palavra que faz a gente crescer e faz poder dar fruto e fazer com que a igreja se fortaleça no Senhor e permaneça na videira, né? Ele falou uma coisa que é muito interessante, né? O fato da gente estar nesse mecanismo tecnológico e estar tendo essas reuniões, né? Eu lembro que a primeira reunião que eu participei estava falando sobre vida pós-morte, né? E me atraiu muito. Eu lembro que realmente tinha
mais de 100 telas abertas ali, tinha 80, tinha gente que chegava a 70, né? Uhum. Então, é o que a gente vê. Tanto que eu falo muito isso com os irmãos aqui onde eu congrego, né? Eu estou sempre colocando lá, né, para eles também participarem, porque é um crescimento. Não é esperar só o domingo, né? Não é só o primeiro dia, né? A semana toda a gente fica ali na videira. Então, eu acho que esse lado a lado, a gente está com os irmãos, motivando eles a participarem, a estar estudando. Isso é importante. Não deixar só com a liderança, né? Sim. Não é só os líderes que têm que fazer isso, né? Nós, como né? A gente tem que estar também fazendo isso com eles e motivando a estar participando, porque isso é crescimento. Né? Eu trabalhava até 10 horas da noite, estou deixando de poder participar para poder estar crescendo, né? Que então, bom, assim, fazer com que eles... Né? Hoje a gente tem segunda, quarta, tem quinta-feira na hora do almoço que tem como participar, tem sexta, sábado. Então, já que estamos tendo esses recursos, é verdade. Eu acho que tem que ser... E é a palavra, né, Alex? Eu acho que, como você fala, a gente senta, estuda, tira as dúvidas, né? E isso dá para fazer bem depois. Eu chamo o irmão, poxa, eu estava na aula ontem com o irmão Alex, com o Jair, está mostrando, né? Fica mais fácil. Do crescimento, assim, fortalecer o fruto, né? Sim. Alex. Obrigado. Ponto, né? Obrigado mesmo. Oi, Ivone, pode falar. Acho que depois tem o Marcos Rogério, mas pode falar. Marco. Tá Vou deixar a Ivone falar. Obrigada. Eu estava lembrando uma passagem em 2 Pedro, capítulo 3, e versículo 18. Ele diz assim: crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Será que nós não estamos precisando crescer na graça, no favor de Deus, e não apenas só no conhecimento? Exatamente, eu concordo com você. É por isso que nós estamos tratando desse tema aqui. Eu entendo que a igreja, ela é o ambiente, ela é o meio que Jesus tem para demonstrar a beleza do que significa ser um discípulo. É na igreja que as coisas acontecem, como vida congregacional. Então, uma igreja que se preocupa com as pessoas, que acolhe as pessoas, que brinca, que é alegre, que sabe amadurecer para resolver os seus problemas, que se autoavalia, que cuida um do outro, né? Não é que não tem problemas, não é que não tem coisas feias que acontecem. Tem, sem dúvida nenhuma, mas a igreja vai sabendo lidar com essas questões, né? E ela mantém o cuidado com os novos convertidos, com as mulheres, os jovens, crianças, tem atividades, tem retiro, ou enfim, tem uma vida. E é esta vida de relacionamentos nesta base que exala o aroma de Cristo, que mostra, não os eventos nos servem a isso, mas não o contrário. Então, uma igreja ela pode se perder nessa bifurcação. Ela pode, às vezes, achar que a solução é mudar tudo para atrair pessoas, ou ela pode também ir para o outro lado e dizer, não, a gente tem que ser sofredor mesmo, tem que ser cara de quem chupa limão, e tem que ficar naquele mesmismo. E não é isso. Não é isso. Não é? Nenhum dos dois lados estão corretos aí. O ponto de equilíbrio é viver Cristo, mas viver com sabedoria, com inteligência, segundo o conhecimento na graça dele. Então, nós às vezes corremos o risco de perder essa essência e buscar em outros meios a solução, e não é isso. Obrigado pela sua observação. Marcos Rogério. Boa noite, Alex. Boa noite a todos.
Você estava falando aí, Alex, eu estava me lembrando das intermináveis reuniões, foram muitas e muitas e muitas reuniões administrativas, reunião dos homens, enfim, né? E em se falando de Sardes, em se falando de perder o foco, eu me lembro que depois que você acabou indo para Florianópolis, as reuniões continuaram, né? E eu senti necessidade de, no início da reunião, começar a fazer uma leitura de alguma passagem bíblica, né? Mas, dependendo dos assuntos, alguma passagem bíblica voltada à misericórdia do Senhor e tudo, né? Então, eu sempre falava, irmãos, vamos nos pautar no que Jesus faria, ou nessa passagem bíblica. E você sabe que, muitas vezes, eu percebi que nós éramos implacáveis e perdemos a misericórdia, muitas vezes. Trato de muitos assuntos, inclusive com relação à sua pessoa. Eu sei disso. Mas o ponto é recuperar essa misericórdia no trato dos assuntos, no trato dos irmãos, porque mais importante do que os problemas são os irmãos, né? E aprendi. É isso mesmo, muito obrigado. Todos nós estamos na forja, né? Ou a gente é o ferro, ou a gente é o martelo. Mas a gente está sempre sendo forjado, é verdade. Obrigado, Marcos, irmão querido, aí, pelo seu comentário. A gente percebe aqui, no versículo 2, aquilo que o Luiz Queiroz disse, né? De treinamento. Jesus, embora ele tenha dito que a igreja estava morta, uma revelação chocante, porque não era essa a impressão que a igreja de Sardes tinha de si mesmo, ela achava que era a igreja, né? Tinha um nome famoso e estava viva. Mas depois que Jesus revela essa coisa tão dura para a igreja lá, eu imagino esses irmãos lendo isso aqui, como que eles não se sentiram, né? E aí, Jesus então diz, ser vigilante. E essa expressão aqui, ser vigilante, é como se Jesus estivesse dizendo, mas tem uma chance, mas se vocês quiserem, vocês podem reverter isso. Acordem, despertem, pensem bem, revejam tudo, né? Olha para onde vocês estão, fica esperto. Eu entendo que claramente é o que Jesus está querendo dizer quando ele disse sejam vigilantes, não vacilem, né? Reavaliem. Ele está chamando a igreja a isso. E é isso que eu entendo. Eu entendo que toda congregação, no mínimo, deveria, uma vez por ano, perto do final do ano, reunir todos os irmãos para um dia juntos, ali com almoço e juntos e tal, e a igreja se avaliar a sua liderança, ver as atividades que foram feitas, o motivo delas, né? Pensar em si, olhar para dentro, todos juntos, olhar para dentro e se perguntar, nós estamos no caminho certo? O que a gente pretende fazer? Eu gosto muito, eu sempre, nas congregações que eu passo, que eu trabalhei, que eu ensino, quando eu falo sobre reestruturação, eu sempre digo que é muito bom que as congregações tenham um versículo bíblico tema para o ano todo, porque ajuda a gente a manter o foco, né? Não fica solto. Então, e as atividades vão girando em torno daquele foco, daquele propósito, e aí se torna algo mais simples, mais fácil de se conduzir, não é? Então, quando ele diz ser vigilante, eu entendo que é uma chamada para eu e você, né? Veja como você está na congregação, como a congregação está, não é? Converse com os guias da igreja, seja uma pessoa ativa, né, participativa e não apenas frequentadora, né, como disse aí o Loyola. E aí depois, no versículo 2, ele diz, ser vigilante, mas com um propósito. Qual é o propósito? É a conjunção aqui, ó, e ser vigilante e confirma, consolida, motiva, anima o resto que está para morrer, que estava aí para morrer. O que significa isso? Significa que, havendo uma restauração,
aqui com essa palavra vigilância, havendo pessoas comprometidas na igreja, elas vão evitar com que outros morram, com que outros possam naufragar na fé. E aqui eu vejo a questão do treinamento, né? Como o Luiz Queiroz colocou. Então, se a gente acorda e é vigilante, nós vamos consolidar, treinar, fortalecer, motivar. Pode usar essas palavras que, para mim, são sinônimas aqui. Consolidar é evitar que a outra pessoa, o resto da igreja, sofra, morra. Então, isso significa que começa por mim, eu posso fazer isso, você pode começar a fazer isso, né? E aí Jesus, então, diz, porque eu não acho íntegras as suas obras, né? Vocês não estão agindo de acordo com o que Deus espera. Então, essa vigilância, ela tem como padrão o fundamento de ver se nós estamos em Cristo e vivendo Cristo, que é o que Deus espera e o que Ele quer hoje. Essa é a essência do cristianismo. E para a gente ir concluindo, note aí o versículo 4. Né? Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram, né, ou não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo. A ideia de pureza aqui, né, o vestido de branco. O que significa isso? Significa que existem congregações, e nessas congregações, e nós só estamos vendo a de Sardes, mas aqui são 7 modelos, né? Existe todo tipo de membro, todo tipo de pessoa. E não quer dizer que uma congregação que possa parecer perdida para mais, como era Sardes, ou perdida para menos, como algumas congregações que não têm vida, mesmo assim, né? Não tem nada a oferecer quase, só se reúne, está na outra lado da gangorra, ainda assim, são congregações que podem ter pessoas que estão vivas, né? Eu soube de uma história de uma congregação, um pregador que foi de visitante, e ele foi pregar numa igreja, e a igreja era tão estranha, tão assim atípica, né, que ele ousou dizer de púlpito que aquela igreja estava morta. Era essa a impressão que ele tinha, né? E aí, no domingo seguinte, era um outro pregador convidado, e ele fez uma pregação motivadora, e aí uma senhora, uma idosa cristã, chegou para esse pregador e disse: olha, o senhor acha que nós somos uma igreja morta? O pregador do domingo passado nos disse que nós estávamos mortos, parecíamos uma igreja morta. E aí esse homem nem chegou a responder para ela, ela bateu o pé no chão e disse: mas eu estou viva, eu não estou morta, eu estou aqui viva para servir ao Senhor e tal. Então, naquela congregação, pelo menos uma mulher, então, se formos pensar no pior, né? No menos pior, né? Ela demonstrou vitalidade, né? Inconformismo com aquilo, bateu o pé e disse: eu estou viva, eu estou... Então, olha, que sejamos nós essas pessoas, sempre, independente de que congregação você venha a estar, né? Você pode mudar de cidade, você pode mudar dentro da sua cidade, às vezes para outra congregação da Igreja de Cristo, que vai ter características diferentes. Ou até mesmo você pode estar na mesma congregação há muitos anos e você viu mudar gerações e para pior às vezes. Tem congregações que não tem mais grupo de jovens, ou é difícil às vezes ter, porque a juventude é muito difícil de alcançar. Poderíamos dar N desculpas, mas o fato não é mais como era antes. Bom, nós temos duas opções. Ou nós podemos ficar olhando para o passado e reclamando, dizendo: puxa, não tem mais, não é como era, e tal, e tudo mais. Ou nós podemos, notando essas deficiências, nós fazermos algo para que isso seja a solução. Eu lembro muito bem, eu falei na semana passada sobre uma congregação que eu fui evangelista e que teve um sério problema com um dos guias da igreja de pedofilia e que afetou a igreja inteira e foi muito complicado, e eu tive que voltar para essa congregação. Eu estava trabalhando em Arthur Nogueira, eu voltei para ajudar naquele processo todo de manter, de cuidar, né?
cuidar da igreja. E nesse processo todo, aparentemente, a gente via uma congregação que não estava crescendo, porque não tinha muito o que evangelizar. Nós estávamos lambendo as feridas, cuidando, né, dos nossos problemas, nos reavaliando, nos reestruturando naquele momento. Então, às vezes, a gente tem a impressão de que a coisa não vai, mas, na verdade, ela está indo, não é? Desde o momento que nós estamos optando por servir ao Senhor e estar nele, vivendo a vida cristã, não se preocupe com o crescimento. O crescimento é uma consequência, não é a causa. Não é a causa, é a consequência. E ele também não pertence a nós, ele pertence a Deus. É Deus quem chama, é Deus que coloca as pessoas em contato conosco, que ele quer bem, que ele está chamando. Nós devemos nos ocupar e nos preocupar no que é a essência entre nós, que é nos avaliar, como falou Loyola, que é treinar, como falou Luiz, que é viver na graça, como falou Ione, que como a Gláucia disse, não buscar aquela aparência, mas estarmos focados na essência, no que realmente importa, e no que outros irmãos colocaram aqui, muito bem colocado. Então, é esse o ponto, mas não subestime. Então, você pode... E eu lembro que eu tive uma conversa, uma das últimas conversas que eu tive com aquele irmão que foi um colega de trabalho e tudo naquela igreja, que causou esse problema todo. Eu lembro que eu estava conversando com ele na presença de um outro irmão. E ele falou assim para mim, vocês da igreja... Olha, usou a terceira pessoa. Vocês da Igreja de Cristo. Então, ele nem se considerava mais quando ele conversou comigo sobre isso. Ele falou, vocês da Igreja de Cristo estudam muito a palavra, mas vocês não sabem demonstrar amor. Ele falou isso para mim. E ele que era um evangelista. Então, eu disse para ele o seguinte, eu falei, pois bem, Deus chamou você para ser um evangelista da Igreja de Cristo. E se você percebeu que a igreja precisava amar mais, o que foi que você fez para que ela pudesse amar mais? Porque o que você fez foi procurar destruir a igreja e depois sair dela. Então, você não está fazendo com coerência aquilo que você está me dizendo. Porque um evangelista ou uma pessoa que trabalha no ministério, agora é o grifo meu, tá? Um evangelista ou uma pessoa que trabalha no ministério ou uma liderança da igreja, quando ele vê problema na igreja, ele não vê o problema de graça, de bobeira. É porque ele tem olhos clínicos, é porque Deus mostrou para ele. E se Deus mostrou para ele, é porque muito provavelmente Deus o quer como parte da solução. Mas como nós somos contaminados, a gente quer tudo prontinho, a gente tem essa tendência, nós temos, eu tenho também, de ser fast food, a gente quer encontrar um ambiente gostoso, tudo pronto, a casa limpa. A gente não quer lavar a louça, passar o pano no chão. A gente não quer fazer o trabalho sujo para a coisa ficar limpa. A maioria dos irmãos, e eu lamento muito, espero que você não seja assim, mas é uma tendência nossa, eu tenho essa tendência. Não é? Nós queremos que os problemas sejam resolvidos por outros. Nós queremos encontrar um ambiente gostoso, acolhedor. Mas para nós não entendemos que nós somos parte para fazer esse ambiente acolhedor, esse ambiente gostoso. Entende o ponto aqui? Então, o que Jesus está dizendo aqui é, seja vigilante e consolida o resto, é porque depende de você. Depende de mim. Se eu acordo, se eu sou vigilante e eu me proponho a fazer isto, a ser igreja, e não estar na igreja, mas ser a igreja, então comigo começa uma revolução, comigo começa uma mudança. Eu não preciso que a igreja que não tem um almoço congregacional, eu não dependo do almoço congregacional da igreja para convidar irmãos. Eu já tive aqui na minha casa, durante a pandemia, muitos irmãos, muitas famílias que eu convidei para vir almoçar, com todo o respeito, né, e tal. Eu também já fui na casa de outros irmãos também, com todo o cuidado. Agora, tem alguns que eu não vou porque eu sei que são pessoas que estão num grupo de risco, que é difícil, não é fácil. Mas tem outras pessoas que a gente, com todo cuidado e tal, e tudo a gente faz.
A gente pode. Então, não estou querendo dizer para você ser radical e quebrar. Eu estou dizendo o seguinte, olha, a gente precisa colocar na balança e chegar num ponto de equilíbrio. A igreja de Sardes perdeu isso. A igreja de Sardes foi para o outro lado da balança, foi para o lado do estrelismo, do olha nós aqui, estava bombando, mas não tinha essência. Mas nós também não podemos ir para o outro lado, de ficar fechados, né? O mundo é lá e nós somos aqui, e a igreja ser eremita, fora do mundo, no sentido de não ter nada, de sermos... Não. Ponto de equilíbrio é Jesus, a vida dele, ok? Mais algum irmão quer falar? Então temos a última sessão aí para um falar e aí encerramos. Eu não vou falar mais, assim, só você que queira. Me lembrei de uma passagem, tudo posso naquele que me fortalece. Uhum. Muito bem. Qual que era? Né? Sim. E não tem que apontar o dedo. A gente tem que tentar ajudar, não apontar o dedo. Né? Isso, exatamente. Depende de nós, mais do que qualquer coisa. Obrigado, Sandra. Voival Divino. Qual que é o capítulo que eu cheguei atrasado? Perdão. Apocalipse, capítulo 3. Obrigado. Ali, quando carta à igreja de Sardes. Obrigado. A igreja que parece, mas não é. O senhor Alex. Oi, querida Enite. Eu vou tentar falar, não sei se eu vou conseguir transmitir. O senhor, desde eu conheço o senhor sempre diz que nós somos a igreja, né? E eu acredito piamente que nós somos a igreja. Acredito, porque se perguntasse para cada um de nós, sabe, por que a gente está na igreja de Cristo? O que levou cada um de nós, desse um testemunho? A gente tinha certeza que muitas pessoas iriam falar que foi pela palavra. O que me atraiu foi a palavra, sabe? Porque a gente tinha vários palestrantes, né? E eu tive um aprendizado maravilhoso na época, maravilhoso, sabe? E eu fui pela palavra. Amém. E me batizei, porque um amor muito grande pelo seu Valdori e pela Sandra. Aí fui, esse amor foi pelos dois, né? E por Deus também, por Cristo, né? Claro, claro. E aí eu me batizei, sabe? Então, e o carinho, sabe, das pessoas. Até falei com o senhor aquele dia, aqui na mesa. Sim. O senhor que a gente sente falta daquele carinho, aquelas pessoas que eu convivi, que eu não era da igreja ainda, sabe? Eu não era. Mas eu conversava com as pessoas, com a minha família, e falava do entendimento bíblico, que até então eu não tinha esse entendimento, sabe? Então foi pela palavra, não foi pela festa, não foi nada, sabe? E o encontro que a gente teve do retiro, aquilo foi bom, que a gente encontrou várias pessoas de vários estados, né? E aquilo assim foi um enriquecimento muito grande, sabe? Foi muito bom. Então, se fosse perguntar hoje para mim, Enite, por que você está na Igreja de Cristo? Eu diria isso, foi pela palavra. Amém. Esse é o fundamento. Não foi pela música, não foi por nada. E a Sandra fazia o estudo bíblico na casa dela, e a Raquel, Neia, tudo dava orientação para a gente. Né? Então, aí por isso que eu acredito que nós somos a igreja. Porque nós levamos nossos irmãos para o nosso templo lá para assistir o culto, você entendeu? Então, depois veio festinha, veio isso, veio aquilo, né? Mas a igreja aqui em Florianópolis era muito cheia, sabe? Depois foi... não quero falar, né? Depois... Não, sim, claro, passamos por... A igreja aqui passou por maus pedaços. Eu tenho certeza que nós vamos ser o tijolinho desse tempo, sabe? Sim, nós vamos ser né? Esse é o fundamento. A base disso aí. O que você... Assim, aí eu acho importante se tivesse essa oportunidade, né? Sim. Aí, Nítia, e a Maria? Maria, por que você veio para nós? O João, por que o João esteve tá aqui na nossa igreja? Né? Isso ia ver. Aí ia aprimorar o testemunho de cada um, iria aprimorar mais para poder melhorar mais, entendeu?
Eu acho que não sei se eu consigo dizer alguma coisa. Conseguiu. Em alguns nós fizemos isso, foi só testemunho. As pessoas, nós aqui falamos só sobre esses testemunhos de por que somos da igreja. Mas sabe, o que você falou agora é uma repetição de Atos capítulo 2, 42, quando o Lucas ele fala sobre o primeiro relatório da igreja. E ele diz lá que a igreja, todos perseveravam, né? Todos perseveravam primeiro na doutrina dos apóstolos, na palavra que você acabou de falar, e depois na comunhão, que é que você acabou de falar também, a comunhão, né? No partir do pão, nas orações, uma igreja que se visitava, que se falava, que tinha atividades em comum junto, que cuidava um do outro, mas que todo o fundamento, a primeira coisa que o Espírito Santo revela ali em Atos 2, sobre o relatório da igreja, é que ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Esse é o nosso fundamento como igreja. Nunca pode deixar. Então, qualquer evento, seja o que a igreja for, se ela estiver nesses fundamentos bíblicos de por que ela é igreja, porque nós somos igreja, nós estamos bem. Ela não pode ser medida por outras coisas, não é porque tem tantos membros ou não, é porque a gente é o que é, ser igreja. Muito obrigado, Enide. Muito bom ouvir você falar isso. Deus. Não sei se eu se eu falei direitinho, então tá bom. Tá certo. Obrigada. Nós vamos ter só o João agora e depois do João nós encerramos, tá bom? Alex, há muito tempo, quando logo comecei, eu vi um irmão perguntando para outro irmão, né, de uma congregação visitando nós lá, perguntando por que devemos fazer para trazer irmãos para a igreja. Então, com evidência de que estava tendo problemas, né, de pouca gente na igreja, muito afastamento, né. Outro dia eu vi também um irmão botando no Face lá uma denominação com um rio cheio de gente batizada e ele exaltando, né? Então, com evidências de que, né, falta um discernimento de quem somos, né? As respostas, né? Exatamente. A gente pode ter qualquer metodologia de evangelização, escola da Bíblia, seja lá o que for, né? E até pode ter resultados com isso, mas isso não significa que a igreja está bem. Nós acabamos de ver o exemplo de Sardes aqui, entendeu? Uma igreja sem ninguém ou uma igreja com muita gente não significa que ela está vivendo de acordo com como Deus quer. Nós precisamos ver esses fundamentos. E aí, sendo igreja, deixa que Deus cuide do resto, né? A obra é dele, não é nossa. Nós fomos chamados para viver a vida cristã. E às vezes nos perdemos achando que sucesso é isso, é aquilo, ou estragando a coisa de outras formas, né? Tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Foi uma bênção. Deus muito, abençoe. muito bom. Obrigada. Valeu. Obrigado para vocês também. Valeu, Luiz. Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Tchau, Célia. Obrigado por você estar aqui, viu? Boa noite. Prazer que a palavra de Deus, né? Amém. Obrigado, irmãos e irmãs. Muito bom mesmo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Verdão. Valeu. Boa noite a todos. Tchau, Verdão. Boa noite. Tchau, tchau. Vou fechar em 3, tá? 3, 2, 1. 2, 3. Tchau, um beijo. Tchau, galera.